Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a partir das sextas-feiras eu vou começar um novo quadro aqui. O nome do quadro é Falando Sozinho. Por que falando sozinho? Como eu já disse, né, eu sou uma pessoa que não tem amigos, não tem ninguém para conversar. E meu conteúdo no YouTube não entrega para ninguém. Então, eu geralmente chego a 5 pessoas. Eu não sei se essas cinco pessoas vê os meus vídeos ou visualiza e curte só para dar apoio. Tô com o canal há mais de 2 meses e não saio dos 30 inscritos. Então, meio que tô começando a refletir sobre essa questão de manter o canal no YouTube, ou como realmente planejamento, porque é um projeto que eu estou começando, né? Não é uma mudança fácil. Eu sempre fui uma pessoa de escrita e de bastidores, ser uma pessoa sempre atrás das câmeras, e buscar por algo que aparentemente não está tendo algum tipo de retorno. Eu não falo retorno financeiro. Eu também sei que criador de conteúdo não é algo fácil, não é algo fácil. Acho que é um caminho árduo, ainda mais hoje que quase todo mundo é criador de conteúdo, tem muita gente no YouTube. Então, assim, você precisa de atenção de muita gente, você precisa de um certo número para ter, sei lá, alguns tipos de membros. Então, assim, o caminho já é árduo para uma pessoa que tem, sei lá, amigos, família, pessoas que possam te dar um suporte para ajudar no projeto. Já é difícil, mas ainda mais para uma pessoa que não tem ninguém. Então, que não tem ninguém, que vira e mexe passa por enfrentar situações financeiras graves, é, essa questão de não saber o que vai comer no dia seguinte. Aí você tem que acordar. Às vezes eu acordo com um pensamento negativo, aí bate uma crise. É complicado. Então, assim, eu meio que vou criar esse quadro aqui para postar às sextas-feiras, que é o Falando Sozinho, porque talvez seja um momento de eu falar sozinho, né? Eu já falo sozinho quase o dia todo, né? Como eu vejo as pessoas criticando tanto o ócio, a procrastinação. E eu até vi um vídeo do Arthur Miller falando algo, não algo parecido, mas uma pessoa que trabalha com criativo, que quer trabalhar com criativo, que quer trabalhar com colaboração de projetos, com planejamento. Então fica o dia todo pensando em ideias, viajando. Como meu foco é muito essa questão de cultura, cidades, a questão do espaço urbano, cidades inteligentes. Então, assim, às vezes eu ando pela rua, vou olhando para lá, vou olhando para cá. Eu me tornei uma pessoa que não fica mais com o celular, eu fico observando. Eu até lembro um documentário do Manuel Carlos, que teve ano passado, falando que ele ficava sentado ali na livraria, acho que a livraria Argumento, né? E ali ele criava os personagens dele. É claro que eu estou pensando em escrever um livro, né, no início talvez do semestre que vem, mas não tenho equipamentos. Acredito que escrever um livro no celular não é algo fácil, porque eu não tenho computador. Meu computador está ruim, ele pifou em outubro, eu não tive dinheiro para consertar. Então, eu tenho enfrentado alguns desafios bem difíceis para reverter algumas coisas, e tudo que eu tenho feito é de forma limitada, e é isso, né? É isso. Então, eu sei que ninguém vai ver esse vídeo. Se alguém ver esse vídeo, eu acho que é até um milagre, né? Porque, como eu já disse, né? Se é difícil para alguém que tem suporte, que tem ajuda, que tem pessoas compartilhando, que tem pessoas curtindo, que tem pessoas se inscrevendo para poder alcançar um certo número lá de inscritos, para ter um alcance maior no YouTube, aí depois, quem sabe, monetizar. Imagina para alguém que não tem nada, que não tem renda, não tem amigos, não tem ninguém para conversar, não tem suporte, e ainda vive abalado por questões financeiras, por não ter emprego, por não ter oportunidades, por ninguém me ouvir. E quando me ouve, fala que eu sou o dono da razão, que eu sou o dono da verdade.
sendo que essas pessoas geralmente nunca perguntam, nunca querem entender. E eu tenho refletido muito sobre essa questão, né? A falta de empatia. Hoje as pessoas querem opinar baseado no que elas acreditam, nunca é o que você está sentindo, o que você está pensando. É sempre eu acho que você tem que fazer isso, você é aquilo. E isso vai dificultando a minha situação e vai agravando cada vez mais, porque eu me tornei uma pessoa solitária, né? Então, é isso. Então, por isso que eu tô falando essa questão de falando sozinho, porque já é difícil de ficar falando com conteúdo normal, eu sou gago, tenho língua presa, e isso aí vai dificultando mais ainda meus conteúdos, né? Porque pouca gente não, um ou dois veio nos vídeos, ou quando vem, me critica porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É isso, né? Eu sempre fui um cara de escrita, então tenho mil dificuldades e o projeto que se der certo, né? Se um dia der certo, não sei quando, às vezes o projeto só vai funcionar quando eu tiver 80 ou 90 anos, aí eu vou morrer, porque estou vivendo uma fase difícil, eu não sei quanto tempo essa fase vai durar, eu não acredito que essa fase vai ser uma fase rápida, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, eu estou com essa ideia de futurismo, de prever o futuro, de dados, de pesquisa, análise de comportamento, e baseado no que eu tenho estudado, a minha situação ela só vai melhorar se tiver apoio de alguém. Se tiver o apoio de alguém, se alguém me colocar no emprego, seja lá qual for, se alguém me colocar no emprego, se for para lavar louça, se for para limpar chão, porque não adianta a pessoa enviar para mim que eu tenho que procurar fulano, que eu tenho que procurar ciclano, que eu tenho que distribuir o currículo, que eu vou ter que passar por um processo seletivo que eu não vou passar, porque eu não, em 20 anos procurando emprego, em diversos momentos, se eu conseguir, sei lá o que, 10 entrevistas na vida toda é muito, porque eu não consigo passar em entrevista nenhuma. E eu falo por diversas situações. Já teve situação que eu não tinha nada no currículo, que aí hoje eu estou numa situação que eu até tenho muita coisa no currículo, tem até muitos cursos, formação, muita coisa, e mesmo assim não sou chamado. E a gente sabe que a questão de entrevista de emprego é algo muito que segrega, ainda mais agora que eu estou chegando aos 40 anos, e as oportunidades vão ficando mais escassas. Eu vi uma reportagem recente sobre a questão dos mercados, né? Que por falta de mão de obra, os mercados estão começando a contratar pessoas de 40, 50 anos, porque essas pessoas estão desempregadas porque não tem mais espaço no mercado de trabalho, né? Futuramente devo falar alguma coisa sobre isso, sobre a questão da CLT, do mercado de trabalho, e talvez eu até mude o rumo do meu conteúdo. Eu estava muito mais focado para a questão de marcas, de cultura, de uma certa forma até vender o meu peixe, né? Mas como eu estou sentindo que não está surtindo nenhum tipo de efeito, e eu nem vou falar que é algo recente, já faz que 1 ou 2 anos que eu estudo marcas, que eu estudo cultura, tenho feito cursos, fiz curso de organizador de eventos, estou fazendo curso de agente cultural, participei de algumas oficinas de elaboração de projetos, leio sobre gestão pública, sobre gestão de projetos, sobre gestão cultural, produção cultural, e as oportunidades não estão aparecendo, né? Então, talvez eu tenha que pensar sobre essa questão e fazer algo mais solitário, né? Eu sei que algumas pessoas até falam para mim, por que você não elabora um projeto, se cadastra no edital? Aí eu penso assim, até acho interessante, mas, se eu me cadastrar para um edital, para criar um determinado evento e eu conseguir eu passar no edital, como é que eu vou elaborar esse projeto sozinho? Porque eu vou ter que vender o peixe sozinho para pessoas que nos últimos anos nunca me ouviram e vão me ouvir mesmo tendo um projeto, numa ideia. Porque a gente vive numa sociedade que sempre viveu, né? Sempre viveu que tudo é difícil, né? Então, e a gente prova que nunca é difícil para quem está no auge hoje, né?
como trabalha com esse âmbito cultural, pô, você vê ali a história do Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, as consequências desse primeiro Rock in Rio lá, em questão de localidade, política, e quase faliu, até que surgiu uma oportunidade do Rock in Rio 2, e dali a coisa foi para frente. Então, assim, é de uma ideia maluca que cresce, que nasce algo gigante. E daqui a, sei lá, 2, 3 anos vai ter, eu acho que é o Rock World, até esqueci o nome da cidade lá, que vai ter anfiteatro, vai ter imersão ali na cidade do rock, na cidade olímpica. Então, assim, o que era um bagulho que quase faliu na década de 80, no final da década de 80, hoje vai virar um polo de entretenimento, de cultura ali na cidade olímpica, ou na cidade do rock. Então, assim, é das ideias malucas que nascem grandes corporações, grandes marcas, e quando eu apresento algum tipo de projeto, não viajando assim, mas assim, visando a realidade, com o comportamento da sociedade, com o comportamento da região, a galera acha que eu sou maluco, a galera acha que é impossível, e aí me descarta, né? E depois me descarta para colocar pessoas que não têm a mesma mentalidade que a minha. Então, assim, eu sempre digo que aqui onde eu moro, na região onde eu moro, nas áreas que eu atuei, eu não tenho concorrente. Eu não tenho concorrente. Então, essa galera me descartou. E eu tô falando que a gente está caminhando para ser uma região fantasma. É, a galera de classe média alta, que morava aqui na região, está se mudando para o centro, porque agora vai começar a ter moradia no centro, vai ter o tal do Viver Centro. Então, assim, uma pessoa que recebe de 5 a 10 salários, que tem a oportunidade de se mudar para o centro, ou para uma região próxima ali ao centro, a Zona Sul, vai se mudar, cara, não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. E sem essa gente que de uma certa forma consome, a gente vai, como posso dizer, vai perder renda, e não vai gerar emprego, não vai gerar oportunidade, estabelecimentos vão fechar, o lugar vai ficar mais deserto, vai ficar mais violento, não violento por questões que todo mundo fala, mas mais violento por outras questões, por um lugar deserto, um lugar escuro, um lugar sem luz, sem vida, sem pessoas morando, sem pessoas andando para lá e para cá. Vai ser um bairro, vai ser uma região fantasma, e a gente está caminhando para isso, né? Então, são coisas que eu tenho refletido muito, porque eu falo, cara, não era para estar nessa situação, não era para estar nessa situação, era para estar numa situação mais ou menos, mas, pô, ninguém quer me dar oportunidade, eu não consigo ter oportunidade, então eu preciso pensar em coisas que eu tenho que fazer sozinho para ver se tem algum tipo de retorno financeiro, mesmo que seja, sei lá, R$ 15 por semana, R$ 20 por semana, porque tá complicado. Tô com dívidas até o talo. Toda vez que eu abro e-mail, sempre tem e-mail do Serasa, sempre tem e-mail do SPC, dívidas para lá, dívidas para cá, essa dificuldade de comer. Nunca tenho certeza se eu vou conseguir pagar a internet no mês seguinte para continuar criando conteúdo, para continuar a criar conteúdo. E é isso, né? E para fechar esse vídeo, faltam 2 dias para o meu aniversário. Então, eu ia começar com um vídeo falando sobre isso, né? Fazer 40 anos. Eu vejo pessoas que fazem aniversário ali na parte zero, fazem festas, fazem grandes comemorações. Eu não tenho que comemorar, né? Não tenho que comemorar. Pena que meu aniversário nem vai ser comemorado, porque eu acredito que ninguém vai me desejar feliz aniversário. Apenas aos familiares próximos vão me desejar parabéns. Mas ninguém, porque ninguém lembra de mim. Ninguém lembra de mim. Quem dirá lembrar do meu aniversário? Eu também não vou postar nada nas redes sociais. Até ano passado até postava que eu fazia aniversário para receber parabéns, mas amanhã, mas quando chegar eu não vou postar nada, eu não tenho postado mais nada sobre minha vida pessoal, né? Assim, meu dia a dia, não posto foto minha, não gosto de tirar foto minha, apesar de estar começando um projeto aí como fotógrafo, não gosto de tirar fotos minhas, e é isso, né, cara, é isso. Esse quadro mesmo é para falar coisas,
pra falar só, é como se eu estivesse falando com ninguém. Eu já falo com ninguém, né? Como eu falei, né? Sou um cara do criativo, tô sempre pensando em ideias, sempre pensando em projetos. Lembra até um pouco Renato Russo, né? Que ele cantava ali em frente ao espelho, cantava no banheiro, pensando quando ele seria um rockstar, algo que ele conseguiu, o mérito, né? O mérito. E mérito é algo que a gente não tem hoje, né? A gente vive numa sociedade que é muito mais like, é muito mais visualizações, é muito mais seguidores do que, como posso dizer, quando eu falo seguidor, do que apoiadores, né? Do que fãs, né? E é algo que até tá se quebrando, né? E é algo que Kardec já dizia, né? Qualidade é maior que quantidade, é melhor que quantidade, né? E a gente está na época da quantidade, da época dos scores. Eu fiz um vídeo recente sobre o episódio Queda Livre de Black Mirror. E eu devo falar sobre Black Mirror. Eu peguei alguns episódios para falar aqui nos próximos vídeos. E quando eu terminar todos os vídeos, eu vou fazer um comentário total das sete temporadas, que eu penso, né? Porque eu maratonei Black Mirror em 2025, vendo episódios de 2011, 2012, que tá acontecendo hoje, mano. Que tá acontecendo hoje. O próprio Queda Livre. O próprio Queda Livre é algo de 2012, 2013, que está acontecendo hoje em 2025, a questão dos likes, das visualizações, algo que naquela época nem era tão forte assim, ainda não estava surgindo o Uber, não estava surgindo o iFood, enfim, que são plataformas que vão te dando um certo benefício quando você vai sendo melhor pontuado e vai te prejudicando quando você vai sendo menos pontuado. Isso foi acontecer o quê? 2017, 2018, depois da pandemia se fortaleceu mais ainda devido a essa questão, principalmente da questão do aplicativo de delivery, de entrega, né? Então a questão dos quais se tornou muito mais forte, e até a questão da próprio consumo ali da geração Z, né? Geração Z, onde eu vi isso? Eu vi essa semana, algum urbanista, não sei se era urbanista ou alguma coisa de mobilidade urbana, falando que hoje a geração Z eles estão consumindo mais está consumindo mais a mobilidade, não é a palavra certa, mais o transporte de aplicativo do que o transporte público. E acho que foi alguma coisa em relação ao projeto de São Paulo que eles lançaram sobre o VLT. Sobre o VLT, que é um projeto que estava, sei lá, na gaveta há mais de 10 anos e agora parece que vai acontecer. É algo que eu também devo falar em breve, né? Alguns projetos que aconteceram aqui no Rio nos últimos anos estão engavetados há mais de 40 anos. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana sobre a expansão do metrô, que vai até ali, acho que até o Cocotá, né? Que o Paz falou que é de Jacarepaguá, quer pegar Jacarepaguá até a ilha. E eu até fiz uma crítica que a Zona Oeste ela não será agraciada se esse projeto acontecer com esse projeto. E eu vi pessoas falando que teve possibilidade de ampliar o metrô, passando pelos morros aqui, que vai por Padre Miguel, Realengo, Bangu. E eu nem vejo como uma ampliação do metrô como uma solução, mas eu acho que a interligação, porque a gente tem trem aqui, tem os ônibus, tem um alimentador agora com o BRT, o que a gente tem que debater é essa questão de agregar as linhas, né? Agregar as linhas. Fazer, baldeações, ter um sistema integrado onde você só paga uma passagem. Aqui no Rio é muito bagunçado. O valor do trem é um, o valor do metrô é outro, o valor da barca é outro. E em São Paulo você anda em todos esses lugares e você só paga uma passagem. Então são coisas que tem que ser debatidas, mas assim, é como falo, né? Eu tô debatendo para ninguém. E é isso, né? É isso. Essa primeira edição é mais para falar sobre essa questão do projeto aí agora, que ninguém vai ver mesmo, sobre o meu aniversário, só que faltam 2 dias, que ninguém vai comemorar, que ninguém vai lembrar, nem eu vou comemorar.
Eu lembro, às vezes eu até lembro de Tim Maia, né? Tim Maia, né? Que ele esquecia o próprio aniversário. E vai ter um momento que isso vai acontecer. Eu vou esquecer meu próprio aniversário porque eu sou uma pessoa solitária. Eu acho, pelas projeções de hoje, pelos estudos de hoje, dificilmente pelo menos nos próximos anos, a não ser que dê uma reviravolta, eu vou conseguir participar de um grupo de amigos, de pessoas que vão lembrar meu aniversário, porque nem oportunidade, nem trabalho, nem emprego eu consigo, quem dirá fazer parte de algum ciclo de amizade. Que nem de casa eu saio porque eu não tenho condições financeiras e emocionais para sair de casa, mas eu devo sair para fazer outras questões, né? Então é isso, né? Isso. Um bom feriadão a todos e até o Falando Sozinho 2, que deve ser na próxima sexta.